Olha, foi encontrado um idoso de 78 anos com Alzheimer, que estava desaparecido há quase uma semana em Ribeirão Preto. Casos como o do senhor Paulo Evaristo são cada vez mais comuns. E é importante a família tomar cuidados, porque às vezes o desfecho, a maioria dos casos, o desfecho, tem a reportagem aqui no telão, por favor, não é igual do seu Paulo, né? Muitas vezes, ele foi encontrado bem, né, chefa? Seu Paulo tá bem? Tá bem. A gente vai mostrar na reportagem agora. Mas olha, a imensa maioria dos casos, eu posso citar, eu me lembro agora de vários casos, onde o idoso com Alzheimer ele some e nunca mais é encontrado, ou quando é encontrado, está sem vida. Nesse caso, o final foi feliz. Balança. Paulo Evaristo, de 78 anos, foi encontrado no sábado em área de mata no Ribeirão Verde. Está bastante debilitado e passou o final de semana em atendimento na UPAleste de Ribeirão Preto. Ele estava desaparecido desde o início da semana passada, quando saiu de casa no bairro Ipiranga durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram o senhor passando por ruas do bairro próximo de 5 horas da manhã. O senhor tem Alzheimer e esta não seria a primeira vez que sumiu, como conta a esposa. Não sei se é alguma coisa gravada na memória dele. E outra, ele escuta barulho. A gente morava em São Paulo, né? Antes de vir para cá, morava em São Paulo. E ele trabalhava em Barueri, trabalhava numa fábrica. Ele pegava trem, pegava ônibus, trem e metrô. Que a gente morava lá perto onde é o Campo do Corinthians, que ele é nascido em São Paulo e foi criado lá lá era uma pedreira. Então ele foi criado lá. Então ele pegava trem, pegava ônibus, trem e metrô, né? E ele escuta barulho daqui, esses trem, né, que faz barulho, então acho que é isso. Ele falou, eu vou trabalhar. Eu falei, você não trabalha mais, você já aposentou. Algumas vezes, situações como essa podem terminar em uma tragédia, como ocorreu com José Boaventura Coelho, de 78 anos, em junho deste ano. O aposentado, que também tinha Alzheimer, foi atropelado na vicinal que dá acesso à cidade de Jardinópolis, após ficar desaparecido por 2 dias. Chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Ribeirão Preto com múltiplas fraturas, mas morreu. Assim como Paulo, o senhor tinha sumido outras vezes. Dos últimos tempos para cá que a gente conviveu um pouco mais, a gente sabia que ele já estava se despedindo. Então, tipo assim, ele já queria curtir aqueles momentos com a gente, o que ele pudesse curtir, mas ele sabendo que estava... Então, tanto é que, tipo assim, ele abandonou os remédios que ele tomava, os tratamentos. Ele falou que... Ele até falava pra gente, eu quero ter meu direito de morrer, escolher morrer, se eu quiser, sabe? Tipo, mas a gente estava preparado para essa parte. Podia acontecer. Mas não do jeito que foi. Não, a gente ficou muito chocado pela forma que foi, entendeu? Pelo sofrimento. O desaparecimento pode não vir acompanhado da morte, mas da falta de informações sobre o paradeiro do parente. O pai do Rogério sumiu há exatamente 4 anos logo depois do Dia dos Pais. A gente não deixa de procurar, tá sempre postando alguma coisa. A gente vê uma pessoa, por exemplo, na rua, desconfia alguma coisa, dá a volta no quarteirão, olha, para, vê. Tá sempre procurando. É a perca, aquele sentimento de perca, né? Sabe se está vivo, se está morto, se está em alguma clínica, em alguma casa clandestina, a gente não sabe, né? Se está para a rua. Apesar de que eu acredito que se meu pai estiver vivo hoje, ele está acamado. E se ele está acamado, ele está em algum lugar. Que lugar que ele está? O idoso é outra vítima do Alzheimer. O sumiço dele foi quando estava no apartamento da filha. Pulou a janela, saiu pela guarita levando alguns pertences e não foi mais visto. A única pista que receberam na época foi de uma possível carona que o senhor teria pegado para Pontal. O investigador conseguiu a câmera com o pessoal da Intervis. E aí viram que ele pegou carona com um caminhoneiro. Mas demorou esse trâmite todo 1 semana. E quando viram que ele tinha pegado carona com um caminhoneiro que deixou ele em Pontal. E quando a gente foi para lá depois de 1 semana, já não localizamos mais. Aí o tempo, né? A gente correu contra o tempo. E não teve mais informação nenhuma? Não, aí teve aquela situação de Sertãozinho, mas não era ele. A gente fizemos quase 10 dias de busca em Sertãozinho, mas não era ele. E tem, às vezes, algumas coisas que as pessoas ligam, eu acho que é ele, eu não sei o que lá. Aí a gente vai atrás, não é, né? Em Minas Gerais, a gente chegou aí para Minas Gerais, não é. Tem pessoas que passam trote, falando que ele está num vilarejo ou algo assim, precisa de dinheiro para combustível, mas a gente sabe que é trote, né? Aí não adianta, né? É complicado.
Depois vieram informações de Sertãozinho e de vários outros lugares sem confirmação, o que aumenta o desespero da família. Ele perdeu 2 irmãos, inclusive uma irmã, que é muito apegada com ele, né? Morreu agora no começo do ano. Perdeu o irmão dele já há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Que também tinha Alzheimer. Fora neto, né? Que nasceu, né? Tem um bisneto, né? E as coisas do dia a dia, né? Não tem muito o que falar, né? São coisas que ele está fazendo muita falta para toda a família, né? Não só para os filhos, como os netos sentem muita falta. A minha mãe também já está de idade, também sente muita falta, muito prejudicada com tudo isso. E é assim, a gente vai levando um dia de cada vez. Dados da Polícia Civil indicam que cerca de 30 pessoas estão desaparecidas somente aqui em Ribeirão Preto. Não existe um levantamento de quantas delas têm Alzheimer, mas especialistas alertam sobre o perigo da doença e quais os cuidados necessários, principalmente em relação aos idosos. O Alzheimer foi identificado há quase um século. É mais comum em idosos. Até hoje não existe uma causa específica para a doença e nem a cura. A projeção do Ministério da Saúde é que até 2050, mais de 6 milhões de brasileiros têm Alzheimer e outros tipos de demência. Ela se caracteriza por perdas cognitivas, incluindo memória, linguagem, orientação, atenção e outros sintomas diversos, além de sintomas também comportamentais ou psicológicos. Não tem cura até o momento presente, mas tem tratamento medicamentoso paliativo e, mais recentemente, esse ano, a Anvisa aprovou um novo medicamento para Alzheimer que é muito, muito melhor do que os que nós temos hoje, presentemente. O médico alerta que o Alzheimer tem diferentes estágios em que o paciente vai perdendo aos poucos a autonomia e precisa de vigilância. A pessoa, às vezes, ela sai de casa a ermo sem um objetivo, né? Ela sai de casa porque encontrou a porta, o portão aberto. E sai caminhando sem rumo. Outras vezes, nos quadros iniciais, ela sai de casa com o objetivo de ir a algum lugar, por exemplo, a padaria, o supermercado, um lugar tal, que é conhecido para ela. Mas quando ou ela tem dificuldade para chegar no local, ou ela chegando lá tem dificuldade depois para retornar para casa. Ela saiu com o objetivo, mas não consegue chegar ou não consegue retornar. E repetindo, outras vezes, principalmente em quadros já mais que iniciais, quadros intermediários para diante, ela pode sair de casa sem rumo, sem propósito nenhum. Sai caminhando e acaba parando em algum local e, infelizmente, como a gente já teve casos, né, de pessoas que vão para lugares distantes, às vezes não conseguem retornar mais, até mesmo com vida, né? O especialista dá dicas para ajudar na localização de idosos. Uma medida prática bem eficiente, que eu recomendo muito, é uma pulseira, uma pulseira bonita, bem feita, com a plaquinha com o primeiro nome da pessoa e um telefone para contato. Rogério, filho do desaparecido Maurício, que mostramos no início da reportagem, não perde a esperança de encontrar o pai. E observando cada vez mais situações semelhantes à dele, acredita que é preciso mudar o alerta de desaparecidos para ter mais agilidade nas buscas pelas autoridades públicas. Uma pessoa de 74 anos com mal de Alzheimer, ele tem uma cabeça de uma criança de 5 anos de idade. 24 horas para poder, e tem que esperar 24 horas para eles poderem se locomover e ir atrás. Quer dizer, a gente corre contra o tempo, então cada minuto que se perde é complicado, ele vai estar mais distante porque eles andam, é um adulto, né? Mas com uma cabeça de criança. Eu acredito que se naquele dia, se o Águia dar uma voltinha de 10 minutos, teria encontrado ele. Você entendeu, Gustavo? Seria mais ou menos isso. E como, né, o próprio familiar falou, é mais ou menos nessa linha, né? A gente pensa, fala assim, mas como assim, Valentim? Porque a polícia pede para esperar, olha, vai esperar dar 24 horas para comunicar o desaparecimento. 24 horas, né? Que a pessoa sumiu, seja adulto, seja adolescente, seja criança. Porque vai que ele volta para casa na parte da tarde, né? E a gente está deslocando a nossa equipe para procurar. Mas, por outro lado, as primeiras 24 horas são fundamentais.
para você tentar encontrar, como ali o filho disse, né, desse homem que não foi encontrado ainda, uma varredura, às vezes com o helicóptero Águia, ou com a experiência dos policiais nas primeiras horas, já seria suficiente para encontrar, né, um homem como esse que desapareceu, como aconteceu nesse final feliz também, por exemplo, do seu Paulo. Mas é diferente, você não pode classificar qualquer pessoa, né, falar, ó, em 24 horas você comunica se sumiu ou não. Se a pessoa já tem um quadro de ser idosa, de ter Alzheimer, né, de ter problemas de saúde, é diferente de um adolescente rebelde que sai de casa por rebeldia, que sai de casa para afrontar o pai e a mãe, e dali 10 horas, 12 horas, vai bater fome, vai bater frio, vai bater arrependimento e ele vai voltar para casa. O adolescente volta, o idoso não, a criança não. Né? Você não pode imaginar, ó, uma criança saiu o portão aberto, 3, 4 anos, vamos esperar para buscar amanhã? Tem jeito, né? E como ele falou, tem que ser tratado também assim um idoso que tem o Alzheimer, né? Uma criança de 4, 5 anos. A polícia fica sabendo, já sai na hora. O idoso também, né? E a família também, os amigos também, para tentar encontrar o quanto antes. Mas fica a dica, se você tem na sua casa uma pessoa que está sofrendo com o mal de Alzheimer, coloque essa pulseirinha bonita, né? Porque para que ele não tire também, que seja difícil para tirar, porque às vezes a pessoa, quando tem mal de Alzheimer também, às vezes fica um pouco mais violento, tem quadros e quadros, mas tem porque não quer, que arranca tudo, a gente sabe pessoas que tiram a roupa, né? É complicado, quem tem em casa sabe, né? Mas aí pelo menos a pulseirinha de identificação para conseguir encontrar, né, o quanto antes com o nome e um telefone com o DDD. Combinado?